Investidores, vamos nesse vídeo dar um giro aqui pelo Bitcoin, pelo mercado de criptomoedas, analisando gráficos, fatos e dados, tudo aquilo que impacta a movimentação do preço do Bitcoin e dos criptoativos. A gente vai começar essa análise dando uma olhada em um padrão sazonal do Bitcoin que indica para a gente, investidores, que a gente pode estar vivendo aí aquela que é a última janela de oportunidade de se posicionar antes da bull run do Bitcoin, né? Aquele movimento de alta parabólico que, na verdade, é a última fase de um bull market do Bitcoin, né? A gente também vai dar uma olhada como é que está o comportamento de baleias, como que as baleias se comportaram ou vêm se comportando com essas quedas que a gente teve no Bitcoin nessas últimas semanas. Vamos, é claro, ir dando uma olhada em gráficos ao longo da análise, vamos ver como se comportaram os institucionais no posicionamento deles nos ETFs de Bitcoin e de Ethereum. Um movimento muito interessante aconteceu no ETF de Ethereum especificamente. A gente vai repercutir também aqui aquilo que está sendo falado sobre o Bitcoin na mídia e vamos, na última parte da análise, falar sobre recessão, juros e inflação, tudo o que impacta os preços do Bitcoin. Então, vamos já partir para esse giro, para que a gente não perca tempo. E a gente tem aqui na nossa tela, investidores, a tabelinha que mostra para a gente o comportamento do Bitcoin em cada mês, desde lá de 2013, né? No começo desse mês, ou no final do mês de julho, a gente falou sobre o mês de agosto. Vocês se recordam que eu cheguei a falar que eu não tinha grandes expectativas em relação a altas para o mês de agosto, já que este é um mês onde a gente costuma ver na estatística o Bitcoin obtendo desvalorizações, algumas mais leves, outras um pouco mais acentuadas, né? E, por enquanto, é o que vem se cumprindo uma queda de 8% no mês de agosto. E o mês de setembro também é um mês que não costuma ser dos melhores para o Bitcoin. Olha só, ele também é um mês que apresenta um comportamento sazonal muito parecido com agosto, né? A gente tem aqui a grande maioria dos meses de setembro, desde lá de 2013, fechando com desvalorizações, certo? E para o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós estamos vivendo um ano diferente no desenvolvimento do ciclo do Bitcoin. Nós estamos vivendo um ano de halving. É um ano onde acontece um choque entre a oferta e a demanda de Bitcoins no mercado, e isso costuma basicamente impactar o preço, né? Esse impacto que leva o Bitcoin a entrar em uma bull run. Então eu estou destacando aqui os anos de halving, certo? 2016, 2020, halving acontece a cada 4 anos. 2016, 2020 e agora 2024, né? E como a gente pode ver aqui, no último trimestre dos anos de halving, vamos circular só 2020 e 2016. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um último trimestre do ano muito bom. É quando o efeito, né, aquele efeito da panela de pressão, que já começa a não suportar mais, né, a demanda com uma oferta que foi cortada pela metade de bitcoins entrando em circulação a cada dia, é quando isso costuma realmente impactar o preço e começa a empurrar o preço do Bitcoin para cima, né? Mais ou menos ali a partir de outubro, né? Sendo que nesses mesmos anos, olha só, a gente não tem exatamente um mês assim tão positivo, meses positivos quando a gente fala de agosto e setembro, né? Em 2020 a gente teve agosto com leve alta e setembro com queda. Em 2016 a gente teve agosto com queda e setembro com alta, né? Recuperou quase toda a queda, setembro recuperou quase toda a queda de agosto. Então, investidores, a minha leitura é que agosto e setembro de 2024 basicamente a última janela de oportunidades antes da gente ver esse mercado começando a escalar, né? Eu acredito que essa escalada ela deve iniciar de uma maneira um pouco mais leve ali em outubro, e aí ela vai ganhando força e ficando cada vez mais contundente. Eu penso que a gente deve entrar para um primeiro trimestre de 2025, quem sabe até com esse mercado atingindo um ponto de euforia, né? Então essas são as projeções e eu acredito que esse mês, essa janela entre agosto e setembro é aquela que vai apresentar aí para os investidores que estão se posicionando, que estão chegando agora para o mercado, o último ponto de embarque antes dessa escalada, onde os preços ficarão muito mais caros, e aí a assimetria do Bitcoin vai cair muito, né? Esse capital do Bitcoin vai começar a rotacionar para as altcoins e vai fazer as criptomoedas alternativas ao Bitcoin dispararem também, muitas vão se multiplicar nesse processo 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, enfim, algumas outras até mais que isso, muito mais que isso, e aí aquele movimento que a gente chama de bull run e que quem não vivenciou ainda vai viver, né?
E dando sequência aqui, caras, nessas últimas semanas, o que a gente viu de carteiras, de grandes carteiras de acumulação, é que elas basicamente compraram mais bitcoins, né? Com essas quedas que a gente teve aqui, especialmente no mês de agosto, tá vendo? Nesse painelzinho, quanto mais azul ele fica, significa que mais baleias estão acumulando Bitcoin. E aí a gente tem dois momentos recentes aqui onde houveram grandes acumulações. Em março, né, em um movimento que levou o Bitcoin até formar aquele topo do meio de março, e agora com essa queda também a gente volta a ver um número muito grande de carteiras que possuem muitos Bitcoins, baleias do mercado, convictas em relação a essa fase do mercado, né, convictas de que o Bitcoin está em bull market e vai recuperar a sua tendência ascendente de preços, e aí os caras vão às compras, né? E olhando o gráfico, esse estudo sugere que nós estamos prestes a iniciar, caras, a quinta onda de impulso do Bitcoin, que é aquela parabólica, né? Aquela que é a mais agressiva, a mais contundente, que tem um aspecto de verticalidade, né? um ângulo de ataque maior, né? E como a gente pode ver aqui, o estudo sugere que nós fizemos a onda 1, que foi marcada por esse movimento, depois uma onda 2, corretiva, marcada por esse movimento, depois uma onda 3, que foi uma onda de impulso muito forte, né? Que foi esse movimento aqui, depois o mercado arrefeceu novamente em correção, e aí a gente viu todos os indicadores on-chain, os indicadores de métricas de derivativos, né, mercados futuros, eles deram aquele reset, né? Então o mercado encontra-se nesse momento pronto para realizar essa pernada aqui, que deve levar o Bitcoin lá para patamares, na minha análise, entre 100, 120 mil dólares, né? E aí eu acredito que a gente deve ter um processo corretivo em algum momento, para depois a gente ver uma continuidade, né, do movimento de alta, aí sim vai ser a pernada final, aí é a corrida final para a gente ver onde que o Bitcoin vai formar o seu topo de ciclo realmente, né? Se ele consegue atingir a casa dos 200 mil dólares ou se de repente ele fica pelo caminho ali entre 150 e 200 mil dólares. E aí, enfim, nesse processo a gente já sabe como o mercado se comporta, né? Aqui vai ser euforia total, certo? Ninguém mais vai acreditar em queda nesse momento, principalmente com altcoins explodindo. Aí a gente vai ter a correção, certo? Nessa correção aqui, vão falar que o ciclo chegou no fim, vão falar que é bear market, enfim, muitas narrativas vão vir à tona, essa queda não vai vir carente de notícias ruins, muito pelo contrário, notícias ruins vão começar a vir à tona, tal, fim de ciclo e tal, e aí eu acredito que o preço deve formar uma nova base para realizar aqui uma escalada final, né? E aí sim, quando o Bitcoin atingir aquela janela entre 150 e 200 mil dólares, o ponto de saída foi atingido e aí é a hora de começar a realizar lucros no Bitcoin, né? Então, essa leitura que eu estou fazendo aqui, esse é o planejamento que eu estou fazendo e, é claro, isso pode mudar ao longo do caminho, né? Os acontecimentos podem modificar esse planejamento, mas é sempre importante você já ter em mente aquilo que você vai fazer no alto da bull run, porque na hora que o Bitcoin escalar dessa forma, a emoção vai tomar conta do mercado, você vai ficar todo emocionado aí, você vai ver. Você nunca lidou com tanto dinheiro quanto você vai lidar nessa hora, provavelmente aquela grana toda te mexe com a sua cabeça. Então é importante que você não deixe para planejar lá, movido pela emoção, né? Lá você só vai executar o plano, né? E é sempre importante lembrar onde nós estamos no desenvolvimento do ciclo, né? Essa é a performance do preço do Bitcoin. Logo que a gente tem o halving, né? Olha só, o halving aconteceu aqui, aí a gente tem aqui os movimentos cíclicos do Bitcoin representados por diferentes cores, e como a gente pode ver aqui, a gente ainda não viveu a escalada, né, investidores? O efeito do choque entre oferta e demanda não foi visto ainda no preço do Bitcoin, e ele vai ser, tá? Não tenha dúvidas disso. Olha só o que vem acontecendo lá nos ETFs de Bitcoin do mercado americano. Ontem a gente teve um inflow de 27 mil dólares, né? A gente tem observado aqui nessas últimas semanas um arrefecimento desse apetite dos institucionais, né, em exposição ao Bitcoin. A gente chegou a ter dias de entrada de capital de $500 bilhão, tipo assim, quase que consecutivamente, né? Ou seja, representando um apetite muito grande, principalmente quando o Bitcoin
chegou lá naqueles patamares próximos dos 50 mil dólares, né? Bitcoin cai, os investidores chegam comprando, os institucionais chegam comprando forte, né? Mas com esse movimento do S&P 500, que a gente vai falar aqui na análise ainda, a gente faz uma leitura de que os institucionais estão preocupados com a Bolsa Americana. E o investidor que já está mais ciente do cenário o qual o Bitcoin opera no mercado, ele sabe que o direcionamento da Bolsa Americana acaba impactando aqui não só o Bitcoin, mas todos os ativos de risco do mundo. Então, quando há uma preocupação lá com o S&P, o fluxo de capital em todo o mercado de ativos de risco, ele dá uma arrefecida muito grande. Aí a gente já vê aqui isso se refletindo também nos ETFs de Bitcoin, que não tem comprado tanto, né, como eles já fizeram aí algumas semanas atrás. Aqui a gente tem agora, o painel mudou, agora a gente tem os ETFs de Ethereum. E ontem, investidores, a gente teve um inflow, deixa eu só ver aqui, eu quero colocar em dólares, isso. Aí, a gente teve um inflow de 5 milhões de dólares ainda, um inflow pequeno em relação àquilo que eu acredito que a gente vai observar. Olha só, a gente teve um inflow aqui no dia 6 de 98 milhões de dólares, institucionais querendo ter exposição no segundo maior criptoativo do mercado. E o ponto interessante é que a Grayscale, olha só, não teve saídas de capital ontem, né? E aí eu já tinha mostrado para vocês que essa saída de capital vem perdendo força, ela começou muito forte, ela vem perdendo cada vez mais força. E ontem, quando a gente não teve pressão vendedora da Grayscale, vocês viram o que aconteceu com a Ethereum? Ela subiu 6% ontem, né? Então, a expectativa é que, à medida que a Grayscale diminua essa pressão vendedora e ela vai arrefecer a um ponto que ela vai se estabilizar, a tendência é que a entrada de capital nos demais ETFs comece a impactar mais o preço da Ethereum, né? E, enfim, à medida que os institucionais recuperarem o bom humor, eu acredito que esses inflows de capital nos ETFs de ETH tendem, então, a aumentar bastante o fluxo, né? E olha só, investidores, que interessante. Hoje, a gente tem um cenário de 40% dos tokens ETH que estão, basicamente, em smart contracts, certo? Olha só. O percentual do supply de ETH em smart contracts, né? Atingimos 40% da oferta dos tokens ETH. E grande parte, ou a grande maioria desses contratos, investidores, bloqueia o token ETH. Ele não pode ser vendido, entendeu? Ou seja, quem quer comprar Ethereum vai ter que disputar Ethereum que está no mercado e que pode ser negociada nas corretoras, a oferta das corretoras, de repente uma oferta over the book, né, as ofertas tipo de mercado de balcão. E holders desse momento não estão enviando Ethereums para as corretoras com a intenção de vender. Então, o cenário que a gente tem é que a gente vem experimentando a cada dia uma oferta menor de Ethereums disponíveis para serem adquiridos no mercado, comprados no mercado, né? E um interesse crescente. É um cenário muito parecido com o que é o próprio Bitcoin, né? E isso vai se refletir no preço do token ETH, investidores. E tudo o que você quer é ver uma explosão na ETH. Tudo o que você quer, por mais que você não saiba disso ainda. Mas quando a Ethereum começar a escalar, as criptos do ecossistema Ethereum vão começar a escalar junto. Realização de lucro vai começar a acontecer na Ethereum. Esse capital vai começar a rotacionar para as altcoins que vocês estão posicionados. E é aí que começa aquela loucura gostosa, né? Então, repito, tudo que você quer é ver a Ethereum explodindo, né? E quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações, se juntar aos quase 25 mil investidores que acompanham as análises do canal. Dobramos de tamanho aqui no canal neste ano, o canal está crescendo em um ritmo acelerado e acelerando cada vez mais, então faça parte você também da nossa comunidade de investidores que acompanha aqui diariamente as análises de comportamento de preço, de mercado e de fundamentos do Bitcoin e de vários outros criptoativos, então mantenha-se sempre bem informado para que você possa tomar sempre as melhores decisões e conseguir grandes resultados lá no alto da Bull Run junto com a gente, então se inscreve aí. E aí, falando das repercussões de Bitcoin, investidores na mídia, ontem o Michael Saylor participou de um painel de discussão de investimentos e aí ele falou de Bitcoin, né? E olha basicamente o que ele disse. Ninguém que entenda o Bitcoin tem medo da sua volatilidade. Vocês concordam com isso? Eu concordo absolutamente com o Michael Saylor. Quanto mais você entender o que é o Bitcoin, menos você vai temer esses movimentos fortes de preço que ele tem, né? E mais você vai entender o porquê que esses movimentos acontecem.
e mais convicção você vai ter de que ele é um ativo superior a todos os outros que nós temos atualmente no mercado, certo? E, enfim, eu digo isso sem compromisso nenhum de pagar de apaixonado pelo Bitcoin. E assim, se um dia tiver um ativo melhor que o Bitcoin, eu vou chegar aqui e vou falar. Falar, caras, eu acho que esse ativo aqui supera até mesmo os fundamentos do próprio Bitcoin. Não vou ter medo de falar. Não vou ter medo de ofender, entendeu? Porque eu invisto sem paixão. Só que hoje, em 2024, é 13 de agosto hoje, 13 de agosto de 2024, não existe outro. O Bitcoin é o maior e o melhor ativo financeiro para você ter na sua carteira na atualidade. Não existe outro melhor. Como o próprio Michael Saylor diz, there's no second best. Não existe um segundo melhor. É basicamente Bitcoin e Bitcoin. Ele não se compara com bolsas de valores, ações de empresas, com qualquer outro criptoativo, né? O Bitcoin é um ativo superior. E ontem, caras, rolou aquele bate-papo, né? Tipo uma entrevista do Elon Musk com o Donald Trump, na plataforma X. Pelo que eu pesquisei aqui, não foi citado criptoativo, né? Não foi falado nada sobre o Bitcoin. A comunidade de investidores tinha uma expectativa de que em algum momento eles falassem sobre isso. Então rolou um longo período de conversa lá, mas nada foi mencionado. A gente segue aí acompanhando os desdobramentos da eleição americana, porque veja, caras, as eleições americanas costumam acontecer, olha só, ela é esse pontinho tracejadinho aqui, nessa cor roxinha, tá vendo? Ó? As eleições americanas costumam acontecer, tipo assim, no pé da montanha. A gente tem a eleição americana e entra em bull run. Eleição americana, bull run. Eleição americana, bull run. E a gente está vivendo uma eleição lá nos Estados Unidos onde os candidatos estão falando muito de Bitcoin, né? Principalmente o Donald Trump, né? Agora a Kamala Harris, que vai ser a candidata lá dos democratas, não sabemos ainda qual vai ser a abordagem dela, mas existem alguns indicativos de que ela pode adotar uma postura um pouco mais friendly em relação ao seu antecessor, Joe Biden, né? Que basicamente foi um terrorista para o mercado cripto, né? Então, vamos ver o que acontece. E em um painel da CNBC, o Vivek Ramaswamy disse basicamente que a Kamala Harris vai apoiar, ela vai abraçar o Bitcoin, a indústria de criptomoedas. E ele disse que acha que isso vai ser uma boa coisa para o país, né? Com certeza. Eu, assim, honestamente, espero que ele esteja certo. Espero que a Kamala Harris e os democratas possam entender que, como falei para vocês, investidores, a gente ainda tem um longo período de tempo onde a indústria de criptomoedas, a indústria de blockchains e criptografia pode conviver ao lado do sistema financeiro atual, né? O medo do sistema financeiro atual é que as blockchains vão matar os bancos, vão acabar com o setor bancário. E tem realmente esse potencial. Mas, caras, até que o cenário evolua para o dia do juízo final, nessa disputa por espaço entre blockchains e setor bancário, mercado financeiro tradicional, eu acho que ainda dá para conviver lado a lado durante muito tempo. Existe espaço para isso. Então, eu acho que é muito importante que os democratas lá entendam isso, né? E isso, obviamente, pode ser bom aí pro mercado cripto. Já pensou se a Kamala Harris for a presidente e ela vai falar, não vou demitir o Gary Gensler. O Gary Gensler vai continuar sendo lá o chairman da SEC. Porra. Que situação, né, caras, pra nós. O capanga do Joe Biden que fica atacando as empresas e as fundações que desenvolvem as infraestruturas nas quais a gente investe aqui. Então, se a Kamala Harris for eleita, precisa existir uma nova abordagem por parte do grupo político dela, né? E olha só, caras, ontem, durante a live lá do Donald Trump com o Elon Musk, enfim, mais de 200 mil pessoas assistiram lives falsas com golpes de Bitcoin no YouTube. Caras, tomem muito cuidado, tá? Na internet. Desconfiem sempre, desconfiem de tudo, cara. Aparece um monte de gente desconfiada de se vai ter bull run aqui. Não desconfie se vai ter bull run. Desconfie de gente oferecendo coisas pra vocês nos comentários. Às vezes até se passando por mim. Eu não vou pedir dinheiro pra você, eu não vou pedir pix, eu não vou pedir nada, não preciso disso. Entendeu? Então, tomem muito cuidado e estejam sempre vigilantes na internet. Não acreditem em qualquer informação e sai compartilhando sem você ter antes averiguado se aquilo faz sentido, se aquilo é uma notícia verdadeira. Antes de você entrar, de repente, em uma live, tem muita inteligência artificial agora produzindo conteúdos falsos aí. Então, tem que ficar esperto, mano. Você não pode ser ingênuo, tá? Seja cuidadoso na internet. E olha só, agora falando aqui de recessão, olha só, as buscas pelo termo recessão tiveram um super spike, né?
elas dispararam, investidores. O mercado volta a falar de recessão novamente. Eu mostrei, acho que na semana passada ou há 2 semanas atrás, um gráfico para vocês mostrando que o mercado tinha parado de falar de recessão, né? Olha só o que aconteceu então já nesses últimos dias aqui, né? Uma nova disparada. E o Bank of America Global Fund Manager Survey fez uma pesquisa onde, olha só, 76% das instituições entrevistadas acreditam que nós teremos um soft landing, né, na economia americana, um pouso suave. E apenas 13% acreditam num hard landing, que representaria basicamente um crash nos mercados, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem aqui a tabela com as projeções do mercado para os juros ao dólar americano. E, bom, pelas projeções, investidores, com os cortes que estão sendo projetados aqui, para setembro, novembro e dezembro, as reuniões do Fed, o mercado imagina que a gente vai ter um corte de juros de 1% lá nos Estados Unidos esse ano. Sendo que para a reunião de setembro, é esperado, né, em grande maioria aqui, 51% acredita que a gente vai ter um corte de 0,5 ponto percentual já, né? E 48% acreditam que a gente vai ter um corte de 0,25 pontos percentuais, mas como a gente pode ver, 100% do mercado acreditando que nós teremos cortes de juros. Vocês que acompanham o mercado diariamente já sabem o que isso representa, né? Injeção de liquidez nos sistemas financeiros, e a injeção de liquidez é o catalisador final para a gente ver o mercado entrando em bull run. E a gente teve aí o dado do PPI, a inflação ao produtor americano, que veio abaixo do esperado. Isso é bom, né? Isso realmente abre espaço aqui para que a gente tenha cortes de juros em setembro. Então isso já é quase que... Não existe certeza no mercado, mas é um consenso de que a chance é muito grande da gente começar a ver o ciclo de corte de juros lá na economia americana. E, caras, o S&P tem sido uma preocupação, né, nesses últimos dias. As quedas do S&P fizeram o Bitcoin se correlacionar, né? Como a gente pode ver aqui, o S&P começou a cair, o Bitcoin perdeu tração, tá vendo? Nesse mesmo período de tempo aqui, ó, desde o topo do S&P. O Bitcoin chegou a visitar os 70 mil dólares, mas chegou a vir aqui para casa dos 49 mil dólares, né? Enfim, Bitcoin encontrando uma certa dificuldade, e aí o pessoal falou para mim, Adriano, então se o S&P cair, o Bitcoin vai derreter e tal. Cara, é complicado quando a resposta é depende, mas depende. Porque depende da queda, tá? Eu acredito que se o S&P realizar um movimento aqui, investidores, em que ele desça num efeito assim de montanha-russa, isso aqui, assim, ó, aí não sobra para ninguém no mercado de capitais, tá? Tudo vai derreter com isso aqui dessa forma, tá? Agora, quedas moderadas, elas podem ser suportadas pelo Bitcoin, assim como aconteceu nesse momento aqui, tá vendo? Porque aqui, vejam, o S&P estava em um processo corretivo, ele estava caindo. E como vocês podem ver, o Bitcoin se segurou aqui, né? Esse foi um momento bem tenso para o mercado, tudo. Quem já estava no mercado lembra disso, mas o fato é que o Bitcoin se sustentou dentro daquela região de 25 mil dólares, mesmo com o S&P caindo. O Bitcoin chegou em um certo momento aqui, ó, que ele deixou de acompanhar o S&P. Vejam, a partir desse momento aqui, ó, o S&P seguiu caindo, só que o Bitcoin não caiu mais abaixo dos 25 mil dólares. Então, depende muito do perfil da queda do S&P. Se o S&P derreter, aí eu falo para vocês que o Bitcoin vai ter dificuldade e pode até visitar patamares de preço mais abaixo. Agora, se de repente a gente tiver quedas moderadas, quedas espaçadas, né, aí existe sim uma possibilidade do Bitcoin se segurar, porque sim, ele está muito, muito forte a esta altura do ciclo. E a gente volta amanhã com uma nova análise interpretando aí os próximos movimentos e desdobramentos do mercado. Inscreva-se para seguir acompanhando a nossa atualização, tá? Tem vídeos diários aqui no canal. E antes que vocês zoem aí nos comentários, não estou no Polo Norte, estou muito bem agasalhado, que está muito frio aqui em São Paulo. Então se você vai sair na rua aqui em São Paulo, recomendo uma blusa de frio bem forte hoje, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se e nos vemos em uma próxima análise amanhã. Um abraço. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.